Eu estava num arquivo provincial, cruzando referências de registros municipais para um projeto sem relação alguma, quando encontrei a fotografia. Preto e branco, final do século XIX, a julgar pela qualidade da emulsão. Uma cerimônia de inauguração de estátua. O monumento retratava um homem em trajes de época, início de 1800, talvez anterior, segurando o que pareciam ser instrumentos de desenho técnico. Pedestal clássico. Pose digna. A atribuição dizia simplesmente o arquiteto. Não arquiteto Jones ou em memória de Samuel Richardson, mestre construtor. Apenas o arquiteto. A legenda não oferecia qualquer esclarecimento. Cerimônia de dedicação municipal. Nada mais. Devia ter seguido em frente. Não segui. Quanto mais fundo investigava, mais encontrava. Não exemplos dispersos. Não esquisitices isoladas. Um padrão. Um padrão que se repete com uma precisão inquietante em dezenas de cidades, através de múltiplos continentes, em diferentes regiões administrativas que supostamente não tinham coordenação umas com as outras. Monumentos ao médico, o erudito, o engenheiro, o escritor, o compositor. Homenagens anônimas. Honras sem nome. Estátuas erguidas a um custo considerável e eram empreendimentos caros requerendo aprovação de comitês, financiamento público, artesãos qualificados, dedicadas a pessoas que, segundo todos os registros oficiais que consegui localizar, nunca existiram. A explicação oficial é simples. Elegante, até. Estes monumentos, dizem-nos, representam ideais em vez de indivíduos. São alegóricos. Tributos simbólicos a profissões, a conceitos abstratos de conhecimento e contribuição cívica. O tipo de simbolismo neoclássico popular nos séculos XVIII e XIX. Pense na Dama da Justiça. Ninguém lhe pede a certidão de nascimento. E, honestamente, essa explicação funcionaria. Devia funcionar. Exceto que não explica os detalhes. Os monumentos a conceitos, estatuária verdadeiramente alegórica do mesmo período, têm aspecto diferente. São estilizados, idealizados. Frequentemente, figuras femininas em trajes clássicos representando o comércio ou a liberdade ou a justiça. Os seus rostos são genéricos, as suas roupas atemporais, as suas poses teatrais. Estas outras estátuas, as sem nome, são retratos. Rostos específicos, traços individuais. Vestuário apropriado à época que o situa não numa alegoria temporal, mas em décadas específicas. Uma estátua mostra um homem naquilo que historiadores têxteis identificam como moda dos anos 1790. Outra retrata alguém em vestes consistentes com a década de 1740. Não são ideais abstratos, são pessoas. Pessoas reais vestindo roupas reais de períodos temporais reais, imortalizadas em bronze e pedra, honradas com cerimônia pública e recursos cívicos, e depois sistematicamente despojadas dos seus nomes, não dos seus rostos, não das suas profissões, apenas dos seus nomes. É aqui que a explicação oficial desmorona por completo. Estes monumentos aparecem numa extensão geográfica impossivelmente vasta. Documentei-os em registros de cidades do que hoje chamamos Europa Oriental, Europa Ocidental, partes da Ásia. Relatos dispersos das Américas, embora muitos desses sejam mais difíceis de verificar, ou as próprias estátuas desapareceram, ou os registros são suspeitosamente incompletos. O padrão é demasiado consistente, a cronologia demasiado sincronizada. Ao longo de meados até finais do século XIX, cidade após cidade, vila após vila, ergueram estes monumentos, não ao longo de séculos, ao longo de décadas. Por vezes, nos mesmos poucos anos, escultores diferentes, comitês diferentes, governos municipais diferentes, todos decidindo independentemente honrar o médico ou o erudito com idêntico anonimato? A probabilidade aproxima-se de zero. Deixem-me ser claro sobre o que estou a descrever aqui. Isto não é como estilos arquitetônicos que se disseminam através de intercâmbio cultural. Isso acontece organicamente, lentamente, através de rotas comerciais e livros de padrões e artesãos itinerantes. Isto é narrativa coordenada, contar de histórias sincronizado. Múltiplas cidades, frequentemente com contato mínimo, de alguma forma todas decidindo simultaneamente.
encomendar monumentos públicos caros, dedicá-los a indivíduos sem nome, vestir esses indivíduos em roupas históricas específicas de época, honrá-los com títulos genéricos idênticos, não fornecer qualquer informação biográfica, manter esta convenção ao longo de décadas, tudo isto sem documentação adequada do porquê, e tudo fingindo que isto era normal. Uma vez que se vê, não se pode deixar de ver. Deixem-me descrever o que encontrei quando categorizei estes monumentos por profissão. O arquiteto aparece com mais frequência. Dezenas de exemplos documentados, possivelmente mais que foram destruídos ou mal identificados. Sempre masculino. Sempre mostrado com ferramentas de desenho ou plantas arquitetônicas. Frequentemente posicionado perto de edifícios significativos que têm eles próprios atribuição questionável nos registros oficiais. O médico, o erudito, o engenheiro, o escritor, o compositor. Estas profissões repetem-se, não aleatoriamente, não com a variação que se esperaria se diferentes cidades estivessem a escolher independentemente figuras simbólicas, os mesmos papéis, as mesmas poses, os mesmos títulos genéricos. E depois há as exceções, aquelas que não se enquadram no padrão de forma tão perfeita. O navegador, encontrado no que são agora regiões sem litoral. O cartógrafo, em lugares onde a história oficial insiste que não ocorreu mapeamento significativo. O cronista. É uma escolha peculiar, não é? Por que razão cidades nos anos 1880 honrariam historiadores anônimos? A menos que houvesse histórias que precisassem de ser reconsideradas, reescritas, atribuídas a outro lugar. O padrão repete-se, mas também revela. Cada profissão sugere não apenas o que estava a ser honrado, mas o que estava a ser apagado. Nem todos estes monumentos sobreviveram. Alguns desapareceram no início do século XX. Guerras, renovação urbana, ventos políticos mutantes, todas explicações plausíveis, exceto que o padrão de quais foram destruídos é suspeito. Os monumentos que sobreviveram tendem a ser os mais abstratos. O escritor segurando uma pena. O médico com instrumentos médicos apropriados à época, vagos o suficiente para serem reinterpretados como puramente simbólicos. Os que desapareceram. Esses eram mais específicos, mais detalhados. Encontrei referências em registros antigos de cidades a monumentos que incluíam elementos adicionais. Mapas mostrando fronteiras territoriais que não correspondem às histórias oficiais. Instrumentos astronômicos calibrados para observações que não deveriam ter acontecido ainda. Elementos arquitetônicos que referenciam técnicas de construção atribuídas a períodos posteriores. Esses desapareceram. Sussurros de arquivo insinuam algo semelhante com as estátuas. Uma ata de conselho dos anos 1920 menciona remoção do monumento por diretiva. Sem explicação, sem elaboração. Tinha estado ali 47 anos, depois deixou de estar. Outro fragmento, uma estátua, anteriormente conhecida como outra coisa, rededicada, reesculpida. Os mapas que segurava substituídos por objetos diferentes. Nova placa, nova narrativa, não destruída, reaproveitada. O que pode, na verdade, ser mais revelador. Se eram meramente símbolos alegóricos, por que a necessidade de alterá-los? Por que ir à despesa de alteração física? A menos que a própria alegoria se tivesse tornado problemática. A menos que aquilo que estava a ser simbolizado já não pudesse ser publicamente reconhecido. Examinei dezenas de inscrições destes monumentos. O que não dizem é tão importante quanto o que dizem. A prática padrão de monumentos, mesmo para estátuas puramente simbólicas, inclui datas. Erguido em 1885. No ano de Nosso Senhor de 1877. Algo para ancorar o próprio monumento no tempo. Estes, muitos não têm datas de todo, ou têm datas que criam problemas. Uma estátua de O Engenheiro dedicada em 1889, mas as roupas e ferramentas da figura datam de aproximadamente 1750 a 1780. Por que comemorar um ideal de engenharia do século XIX retratando alguém de um século antes? A explicação padrão, que o escultor estava simplesmente a retratar traje de época por razões estéticas, desmorona-se sob escrutínio.
Algumas destas estátuas mostram detalhes tecnológicos que supostamente não estavam em uso durante o período que o vestuário representa. Instrumentos, ferramentas, tipos específicos de dispositivos de medição. A evidência sugere algo muito maior. Estes monumentos foram criados para preservar indivíduos específicos enquanto simultaneamente apagavam as suas identidades. Não para honrar o conceito abstrato de arquitetura, mas para reconhecer um arquiteto particular, garantindo ao mesmo tempo que esse arquiteto nunca pudesse ser pesquisado, verificado ou conectado a edifícios e realizações específicas. Preservação através do anonimato. Memória através do esquecimento. Deixem-me falar-vos sobre as lacunas. Arquivos municipais do século XIX são normalmente abrangentes, exaustiva, tediosamente abrangentes. Licenças para vendedores ambulantes, registros de disputas de propriedade menores, páginas e páginas documentando a maquinaria mundana da vida cívica. Mas em torno destes monumentos, lacunas, atas de comitês desaparecidas, correspondência perdida, danificados pela água ou destruídos em incêndio, ou simplesmente paradeiro desconhecido. Sempre os documentos que explicariam o processo de tomada de decisão. Sempre os registros que poderiam conter nomes, detalhes biográficos, justificações. Os contratos dos escultores sobrevivem, os relatórios de despesas sobrevivem, os programas das cerimônias de dedicação sobrevivem. As explicações não. Falei com arquivistas, discretamente, cuidadosamente, sobre estas lacunas. A maioria não reparou no padrão. Por que razão reparariam? Cada lacuna, tomada individualmente, não é notável. Arquivos têm lacunas, documentos ficam danificados, perdidos, mal arquivados, mas quando descrevo o padrão específico, documentos relacionados com estes monumentos específicos, através de múltiplos arquivos em múltiplos países, alguns deles pausam. Uma arquivista mais velha, perto da reforma, olhou para mim por um longo momento e disse: "Sabe, sempre me perguntei sobre isso." Depois mudou de assunto. Ela interrogou-se, mas não investigou. Ninguém investigou. Eis algo que não pude ignorar. Alguns destes monumentos são esculpidos em estilos que antecedem as suas datas de criação oficiais por décadas, não ligeiramente antiquados, dramaticamente. Estátuas do final do século XIX, segundo registros municipais, executadas em estilos escultóricos consistentes com o neoclassicismo dos anos 1820. Não um revivalismo, não uma homenagem. A técnica real, a abordagem real, como se o escultor tivesse aprendido o seu ofício 70 anos antes. Como? Uma explicação possível. As próprias estátuas são mais antigas que as suas datas de inauguração oficiais. Foram criadas mais cedo, armazenadas e depois instaladas mais tarde com proveniência fabricada. Outra explicação. Os escultores estavam a trabalhar a partir de modelos ou esboços muito mais antigos, reproduzindo monumentos existentes que precisavam de ser substituídos, atualizados com nomes novos, ou melhor, sem nomes. De qualquer forma, voltamos à mesma implicação. Estes monumentos estão a preservar algo mais antigo do que as suas histórias oficiais sugerem. E é aí que todo o edifício de alegoria simbólica se torna impossível de ignorar pelo que é, uma história de cobertura. Mapeiem estes monumentos e veem outra coisa, algo que a explicação oficial não consegue acomodar. Agrupam-se, não em torno de capitais, não em torno de grandes centros culturais, embora alguns apareçam também lá. Agrupam-se em torno de tipos específicos de cidades, centros comerciais que existiam ao longo de rotas que as histórias oficiais dizem terem sido menores ou insignificantes, cidades portuárias que supostamente não eram portos importantes durante o período que os monumentos comemoram, cidades universitárias onde as datas de fundação oficiais das universidades são posteriores aos períodos retratados nas roupas e instrumentos das estátuas. Os monumentos marcam algo, não ideais abstratos, lugares, locais específicos onde pessoas específicas fizeram coisas específicas que já não podem ser oficialmente reconhecidas. O navegador numa região sem litoral? Talvez não fosse sempre sem litoral. Ou talvez as rotas navegadas não fossem vias aquáticas.
O cartógrafo numa cidade provincial. Talvez essa cidade fosse mais significativa do que os mapas atuais sugerem. O padrão sugere uma rede, uma teia de lugares conectados, profissões conectadas, conhecimento conectado. Tudo sistematicamente desconectado da história oficial. Mencionei anteriormente que alguns monumentos foram destruídos. Deixem-me ser mais específico sobre o que encontrei. Há fotografias, não muitas, mas suficientes para estabelecer um padrão. Anos 1920 e 1930, principalmente. Imagens de equipas de demolição. Estátuas a serem removidas de pedestais, carregadas em carroças, levadas embora. Em alguns casos, ativamente a serem partidas. O que é notável é o cuidado tomado noutras demolições do período. Quando monumentos genuinamente significativos historicamente foram removidos para renovação urbana, há registros. Discussões sobre preservação. Debates sobre realocar em vez de destruir. Museus adquiriram peças. Colecionadores privados compraram fragmentos. Para estes monumentos sem nome, nada. Foram removidos e desapareceram. Nenhum museu interessado em o arquiteto. Nenhum colecionador procurando o médico. Apenas desapareceram. Vamos abordar o que não encontrei. Nenhuma campanha de desmascaramento. Nenhuma explicação oficial publicada para contrariar teorias alternativas, nenhuma declaração governamental clarificando o propósito destes monumentos. Silêncio. Quando outras esquisitices históricas ou teorias de conspiração emergem, há respostas. Artigos acadêmicos explicando o entendimento convencional. Exposições de museus abordando equívocos, histórias oficiais sendo defendidas ou clarificadas. Para estes monumentos, nada. Pergunte a um historiador local sobre esta estátua, o arquiteto, na praça principal da sua cidade e receberá um encolher de ombros. Ah, aquela coisa velha é apenas decorativa, penso, simbólica de orgulho cívico ou algo assim. Pergunte por que está vestida com roupas de 1780 quando foi erguida em 1890 e receberá outro encolher de ombros. Escolha artística, provavelmente. Pergunte por que há dezenas de monumentos quase idênticos através de múltiplos continentes e receberá olhares intrigados. Porque a maioria dos historiadores locais não sabe sobre os outros. Conhecem a sua estátua. Nunca consideraram o padrão. O silêncio não é conspiratório. É ambiente, estrutural. O tipo de não saber que não requer supressão ativa porque todos já concordaram, sem discussão, em não perguntar. A cronologia importa. Estes monumentos aparecem com mais frequência entre 1870 a 1895. Uma explosão concentrada de construção de monumentos através de múltiplos continentes, todos seguindo o mesmo padrão, todos honrando as mesmas profissões anônimas. Depois param. Não gradualmente, abruptamente. Após 1895, consigo encontrar quase nenhum exemplo de novos monumentos profissionais sem nome a serem erguidos. A prática simplesmente termina. As cidades continuam a construir monumentos, a indivíduos nomeados, a vitórias militares, a eventos históricos específicos, mas os tributos anônimos cessam. Por quê? O que mudou em meados dos anos 1890 que tornou estes monumentos desnecessários, ou impossíveis, ou demasiado perigosos? Uma possibilidade. O que quer que estivesse a ser preservado tinha sido suficientemente apagado da história oficial que os próprios monumentos se tornaram redundantes, ou demasiado óbvios. Outra possibilidade. A geração que compreendia o que estes monumentos representavam estava a morrer. Os seus filhos, criados nas novas histórias oficiais, não reconheceriam o significado. Os monumentos tornar-se-iam genuinamente simbólicos, genuinamente anônimos, o seu propósito original perdido no tempo. Talvez esse fosse o objetivo. Criar os monumentos enquanto a memória ainda vivia. Honrar os sem nome enquanto as pessoas ainda recordavam os nomes. Depois esperar. Esperar que a memória esmorecesse. Esperar que a história oficial substituísse completamente a recordada. Esperar até o arquiteto se tornar apenas o arquiteto. Um símbolo, um ideal, uma decoração. Esperar até ninguém perguntar mais. Penso sobre conhecimento.
não conhecimento abstrato, conhecimento específico, conhecimento técnico, o tipo incorporado nas mãos de praticantes, nos métodos de artesãos, nas abordagens de pensadores que não deixam tratados escritos. Em fotografias sobreviventes de certas estátuas, figuras seguram instrumentos que não fazem muito sentido. Equipamento de topografia apropriado à época, sim, mas configurado de formas que especialistas não conseguem identificar completamente. Mapas mostrando projeções ligeiramente desviadas de métodos padrão ou ligeiramente corretas de formas que não deveriam ter sido acessíveis ainda. Instrumentos astronômicos que se assemelham a astrolábios, mas com elementos adicionais. Modificações. Propósitos desconhecidos. O que sabiam eles? O que estavam a medir? O que estavam a calcular? Não lhes podemos perguntar. Nem sequer sabemos os seus nomes, mas alguém pensou que o seu conhecimento era importante o suficiente para honrar publicamente. Alguém pensou que as suas contribuições eram significativas o suficiente para imortalizar em bronze e pedra. E depois, alguém mais pensou que as suas identidades eram perigosas o suficiente para apagar sistematicamente. Ambas as coisas podem ser verdade. Evitei a questão óbvia. Deixem-me abordá-la agora. Por que razão alguém quereria apagar estas figuras enquanto simultaneamente preservava os seus monumentos? A narrativa oficial, que são puramente simbólicos, requer que acreditemos numa coordenação impossível. Mas a alternativa, que algo foi deliberadamente escondido, requer que perguntemos: escondido de quem? E por quê? Uma perspectiva. Estes monumentos preservam memória de um passado recente que contradizia uma narrativa histórica recentemente estabelecida. As figuras não podiam ser nomeadas porque as suas realizações documentadas, a sua existência verificada, criariam inconsistências em qualquer nova história oficial que estava a ser promovida. Mas as suas contribuições não podiam ser completamente apagadas sem aviso. Demasiadas pessoas ainda recordavam. Demasiados edifícios ainda permaneciam que carregavam a sua influência. Demasiados avanços tecnológicos não podiam ser explicados sem reconhecer o seu trabalho. Solução: preservar a honra enquanto se apaga a identidade. Criar monumentos que reconhecem contribuição sem atribuição. Deixar os nomes esmorecerem enquanto a memória vaga de realização permanece. Dentro de 1 ou 2 gerações, a desconexão estaria completa. Historiadores futuros veriam o arquiteto e assumiriam simbolismo. O arquiteto real, o seu nome, a sua biografia, os seus edifícios específicos, estaria perdido. Tudo o que restaria seria pedra e bronze, e um sentido vago de que alguém, algures, fez algo digno de recordar, apenas não digno de nomear. Paro por vezes em praças de cidades, olhando para cima para estes rostos anônimos, bronze oxidando verde, pedra desgastando suave, traços que outrora representavam indivíduos específicos agora suavizando em abstração através do tempo e da chuva. Turistas passam sem olhar. Pombos pousam nos seus ombros. Urbanistas discutem removê-los para dar espaço à escultura moderna. São apenas decorações agora. É o que nos disseram. É o que acreditamos. Mas não consigo livrar-me da sensação de que estou a olhar para fantasmas. Não fantasmas metafóricos. Impressões preservadas reais de pessoas que existiram, que contribuíram, que importaram o suficiente para cidades através de continentes as honrarem publicamente. Pessoas cujos nomes nunca saberemos, cujas realizações não podemos verificar, cuja própria existência foi tornada discutível. Os monumentos permanecem, as pessoas desapareceram. E a lacuna entre esses 2 factos é onde o mistério vive. Não sei o que foi apagado. Não sei por que foi apagado. Não sei quem decidiu que o arquiteto podia ser honrado, mas não nomeado, preservado, mas não recordado, reconhecido, mas nunca pesquisado. Só sei que aconteceu, sistematicamente, deliberadamente. Recentemente o suficiente para existirem fotografias, mas há tempo suficiente para a memória ter esmorecido. E sei que quando pergunto sobre estes monumentos, quando aponto os padrões, a cronologia, a coordenação, as lacunas nos registros, os anacronismos estilísticos, a distribuição que sugere rede em vez de coincidência,
sou recebido com o mesmo silêncio ambiente. Não hostilidade, não negação, apenas desinteresse. Como se as perguntas não importassem. Como se alguma parte de nós já soubesse que certas coisas não devem ser examinadas demasiado de perto. Muitas das estátuas simplesmente desapareceram ou foram destruídas, mas algumas permanecem. Provavelmente permanecerão por mais décadas, talvez séculos, testemunhas silenciosas de algo que concordamos, sem discussão, esquecer. E talvez esse fosse o objetivo desde o início, não esconder o passado completamente, mas torná-lo inexaminável, presente mas inalcançável, visível mas incompreensível, transformar história em decoração, transformar pessoas em símbolos, transformar nomes em silêncio. Missão cumprida. Mas os rostos de pedra permanecem, a observar, a esperar, sem nome, mas não completamente esquecidos. Ainda não.